Poxa. Vamos dar continuidade. Eu estou só dando uma revisada. O que a gente vê em Gênesis, a criação vem de Deus e é boa. A desobediência separou o povo de Deus. Deus instrui um programa de revelação chamado aliança ou pacto. Nós observamos algumas questões e agora vamos aqui. A história do princípio, isso que Gênesis vai estar descrevendo. Hoje a gente encerra o panorama em Gênesis, semana que vem a gente inicia Êxodo. Então, a história do princípio, como começaram todas as coisas. O relato da história do princípio em Gênesis possui textos análogos à literatura do Antigo Oriente Médio, textos parecidos, semelhantes com literaturas do Antigo Oriente Médio, com a região vizinha ali. A gente pode ver alguns exemplos que eu vou já mostrar, mas o que temos que ter entendimento? Veja, os arqueólogos eles vão achar diversos textos parecidos e semelhantes em diversos pontos do relato de Gênesis. Só que esses textos eles vão de 2000, 2500 anos antes de Cristo. Então, são textos bem antigos. Você pega mais tempo do que a gente viveu depois de Cristo, são textos antes de Cristo, né? Só que esses textos, eles têm 2500, 2000 anos de escrito, só que há, antes da escrita, uma tradição oral de fala. Então, por exemplo, quando Moisés também escreve, quando passa-se a ter o Pentateuco, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Gênesis, Números, o que é que acontece? Ali já havia uma tradição falada, isso em todas as culturas. Antes da escrita à mão veio a fala, então antes as histórias eram passadas pela tradição oral. Isso é muito comum também no hebraico, pelo povo judeu e pelo povo ali vizinho. E aí chega-se um momento então que há a escrita. Essas semelhanças que nós observamos de Gênesis e do Oriente e de outras civilizações, elas nos dão elas apontam para então uma história real e verdadeira, que saiu de um só local. Então, eu não trouxe aqui todas as semelhanças que a gente pode encontrar em Gênesis, porque são muitas, mas algumas que nos chamam a atenção. Outra coisa que nós devemos entender é que, por exemplo, nós estamos lendo lá em Gênesis, né? Quando Moisés escreveu Gênesis, ele estava no deserto. O povo estava caminhando no deserto. Mas não significa que isso aconteceu no deserto. Ele está contando, quando eles estão no deserto, ele está contando uma história de 3.000, 4.000 anos atrás, para o povo saber quem eles são. Então, é como se nós estivéssemos aqui e eu falando para vocês, olha, a igreja de Itaporanga, ela foi organizada 65 anos atrás, e 65 anos atrás, pastor tal, irmão tal, fulano de tal, rua tal. Então, contando hoje algo do passado. E aí a história ela vai sendo registrada em Gênesis, e aí chega então em como a gente chegou aqui. Agora vamos falar do nosso presente, Êxodo. Aí Êxodo, ele já está falando o que está acontecendo agora, né? E aí Números, Levítico, Deuteronômio, ele vai deixar as instruções. Então, é mais ou menos esse sentido. Gênesis, ele está contando a história do nosso povo, Êxodo é nossa história, e aí ele deixa as instruções nos outros livros. Mas olha que interessante alguns pontos que nós veremos agora, de semelhança com outros escritos. Nós temos o poema de Atrahasis. Esse poema ele é encontrado assim, para você ver como são feitos.
é uma pedra de argila e a escrita. Por quê? Porque naquele tempo não tinha papel. Aqui nós estamos falando de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, como é que eles escreviam? Em argila. Eles faziam blocos de argila, pequenos ou grandes, e escreviam em blocos de argila. Então, você está fazendo uma escavação ou uma obra em algum lugar, e aí de repente acha um bloco de argila, assim, ou uma pedra esculpida, escrita. E aí o que é que essa pedra ela vai falar? Ela é um poema, então não é um dado histórico, mas um poema escrito, que é de Atrahasis, que é extremamente sábio, é o nome de alguém, poema dele, né? Escrito entre o século 21 e século 17 antes de Cristo, embora o conto seja mais antigo, transmitido de forma oral. Então, aqui tem cerca de 2000 anos antes de Cristo, mas o conto ele é mais antigo. O que é que ele diz? Que os deuses mais velhos obrigaram os deuses mais jovens a fazer todo o trabalho da terra. E após carvar os leitos dos rios Tigre e Eufrates, os deuses jovens finalmente se rebelaram. Ekin, o deus da sabedoria, sugere que os imortais criem algo novo, seres humanos que farão o trabalho em vez dos deuses. Então os deuses eram um panteão de deuses, vários deuses, e o que é que eles faziam? Tinha um deus maior e uns deuses menores, e eles trabalhavam. Só que aí qual foi a conclusão que eles chegaram? Não, vamos criar seres humanos para eles trabalharem para a gente, e a gente ficar só aproveitando a vida em festa, ou descansando, né? Não em festa, mas descansando. E aí então os deuses tiveram essa ideia. Com o tempo as pessoas se tornaram barulhentas por causa das festas que as pessoas começaram a fazer e perturbaram o descanso dos deuses. Então Enlil envia pragas para diminuir a população da terra. Então começa com uma série de feitos, fome, pragas, tudo para que a população do mundo diminua, porque o barulho das pessoas está perturbando os deuses. Enki avisa ao rei Atrahasis através da parede e a humanidade é salva. O que é que acontece depois? Eles começam a diminuir a população, esses deuses, através de praga, doença e de outras formas, e aí eles veem que não param, eles ainda continuam se perturbando com a humanidade. E aí o que é que o Deus maior, assim, ele decide? Ele decide exterminar todo o mundo, toda a humanidade, animal, pessoa, como? Através de um dilúvio, através da água. Só que aí esse rei, Enki, que se rebela contra esse rei maior, eles fazem um acordo entre os deuses, eles falam que eles não vão avisar a humanidade disso que o Deus maior vai fazer. E aí o que é que ele faz? Mas como é que eu salvo? Porque eles já tinham intimidade com esse Atrahasis, que era um rei. Esse deus Enki, ele já tem uma intimidade na história, né? Eu estou aqui resumindo, com esse rei Atrahasis. E aí Enki diz, mas eu gosto tanto dele, como é que eu faço? Mas eu prometi que eu não iria avisar a humanidade sobre a destruição total. Aí ele fala para uma parede que vai ter um dilúvio e o rei está do outro lado da parede. Então ele pega um momento, eu não falei para o rei, eu falei para a parede, entendeu? E aí é como se a pessoa estivesse aqui do outro lado da janela e eu aqui pensei alto, olha, vai vir um dilúvio aí. Aí o rei escuta. Então esse rei, esse deus Enki, ele avisa assim o rei Atrahasis. E aí ele fica sabendo desse dilúvio e aí ele faz o quê? Faz um grande barco para se salvar, né? Aí Enki se explica para a assembleia, os deuses descem para comer do sacrifício de Atrahasis, que depois que o dilúvio baixa, ele faz um sacrifício aos deuses, e Enki propõe uma nova solução para o problema da superlotação humana, criar novas criaturas que não sejam tão férteis quanto as anteriores. De agora em diante é declarado, haverá mulheres que não poderão ter filhos, demônios que arrebatarão os bebês e causarão abortos espontâneos, e mulheres consagradas aos deuses que terão de permanecer virgens.
O próprio Atrahasis é levado para o paraíso para viver separado desses novos seres humanos que Ninto cria. Então os deuses eles fazem esse dilúvio. Atrahasis eles criam um barco, aqui é a imagem dele num barco, ele coloca animais de todas as espécies nesse barco e ele, quando a água desce, ele faz um sacrifício aos deuses, os deuses aceitam e dizem, a gente não vai mais destruir a humanidade. Agora a gente vai criar o quê? Vai criar métodos para que a humanidade não se expanda tão rapidamente. Aí então vem aborto, vem animais selvagens, vem tudo ali, mulheres que não podem ter filhos e tudo isso. Então esse é um texto de 2.500 anos antes de Cristo, que também tem muita semelhança com o dilúvio, né? E é de outro povo. Aí tem outro, Gênesis de Eridu, criação inicia-se pelo mundo, o povo de cabeça preta e os animais. Então, um Deus, ele cria o mundo, aí cria um povo de cabeça, que é chamado povo de cabeça preta, que são os sumérios, e cria-se os animais, né? Os sumérios, os deuses sumérios realizam, os deuses. Os deuses sumérios realizam a criação. Quem são eles? Anu, Enlil, Enki e Ninhushag. Depois da criação, os deuses decretam o estabelecimento de cidades. A primeira é Eridu, a cidade é supervisionada por uma divindade, um padroeiro chamado. Então, para o povo sumério, cada cidade tinha um deus protetor, um deus que protegia aquela cidade, da onde vem o nome padroeiro. Isso também tem na nossa aqui na cultura católica romana, né? Essa questão de um padroeiro, um protetor daquele povo ou daquela cidade. Então, isso já vem desde a tradição suméria. Cada cidade, cada profissão tem o seu protetor, um deus protetor. Os deuses, então, por algum motivo, essa parte ela não está nessa outra tábuazinha aqui, nesse outro achado, né? Aqui já é outro. Então, a parte que está faltando diz que por algum motivo os deuses então decidem destruir a humanidade como? Através de um grande dilúvio. Então, tanto no Gênesis de Eridu como no poema de Atrahasis, são textos muito antigos, os deuses decidem por algum motivo extinguir a humanidade. Como essa extinção? Através de um dilúvio. E também tem Epopeia de Gilgamesh. Essa é outra. A Epopeia de Gilgamesh é esse achado aqui, são várias tábuas também de argila escritas. E aí é esse aqui, Esses dias apareceu no Instagram essa imagem, que agora eles estão pegando tipo esculturas e colocando em ar para transformar em verdade, né? Mas não é que existe um gigante assim, um leão desse tamanho. Aqui é um personagem dessa história ao qual eles retrataram nessa escultura, né? Após uma viagem pela Terra da Noite, tem uma história grande, aqui é só uma partezinha que eu peguei. Após a viagem pela Terra da Noite e pelas Águas da Morte, Gilgamesh encontra o ancião Utnapishtim, o único ser humano sobrevivente ao grande dilúvio, que posteriormente recebeu a imortalidade. Utnapishtim conta-lhe a história de como foi avisado pelo deus sobre o dilúvio que se aproximava. Seguiu a sua ordem de construir uma arca e colocar vários animais dentro dela, salvando-se assim a si mesmo e sua família da morte e a humanidade da extinção. Então você vê que todos os relatos eles se assemelham, né? É a mesma coisa, ele chega, ele está andando lá num local, aí ele encontra um homem que virou imortal, mais ou menos a mesma história de Atrahasis, e ele recebe uma indicação de um deus para construir uma arca e salvar ele, sua família e alguns animais. Então você vê que tudo se assemelha. Isso aqui é mais ou menos do ano 2150 a 1400 a.C. Então vários relatos parecidos, né? Vários relatos semelhantes com a questão do dilúvio. Alguns cientistas eles vão demonstrar que antigamente, ainda em algumas regiões daquele local,
é muito comum terem dilúvios locais. Locais que tem muito enchente, né? E principalmente mais antigamente. Só que eles vão contra essa ideia de um dilúvio mundial. Então tem essa discussão na academia, se o dilúvio ali de Noé foi local ou mundial. Nosso entendimento é que foi mundial, porque o Senhor acaba com toda a raça humana, né? E aqui também, todos esses relatos, eles falam de um dilúvio mundial. Só que aí os cientistas vão falar, mas o que era o mundo para eles naquela época, né? Qual o entendimento de mundo? Só que a gente sabe que há uma ação do Espírito Santo na escrita da Escritura. E todos esses relatos, eles vêm de quê? Eles têm uma influência de um mais antigo. Qual é o relato mais antigo do Oriente? Ali próximo. É o livro da vaca celestial. É um nome engraçado. A história começa com os humanos. Aqui já é um livro egípcio, já é um escritor egípcio. A história começa com os humanos conspirando contra Ra, porque ele envelheceu e eles acreditam que ele não consegue mais governar os assuntos do mundo. Ra fica sabendo do plano para destroná-lo e convoca os outros deuses para um conselho, pedindo orientação sobre como proceder. A força primordial da qual a criação surgiu aconselha Ra a enviar seu olho, que é outro deus, é o olho de Ra, para destruir os humanos, e Ra concorda. E como vem essa destruição? Através de um dilúvio, através de acabar toda a raça humana. Então tem essa escultura aqui, encontrada, né, no Egito, que é uma vaca gigante, ao tamanho dos seres humanos, e aqui é uma forma digitalizada, né, que eles fazem. Então é uma vaca gigantesca, como um deus deles, né? Então, o livro da vaca celestial, que conta essa história também de um dilúvio, da revolta dos deuses. E o que é que a gente vai notando? Qual era o contexto do livro de Gênesis? O povo estava saindo da onde? Do Egito. Moisés estudou onde? No Egito. O Egito é uma das primeiras civilizações assim, a ter um estudo bem avançado. A gente não pode olhar para o passado e achar que era todo mundo meio broco assim, né? A gente tem meio esse pensamento de olhar para 2.000 anos atrás, ou mais, 4.000 anos atrás. Só que o Egito sempre foi uma civilização avançada, uma das universidades mais antigas do mundo, a Universidade do Cairo. Por exemplo, você vai ver na questão das pirâmides, uma estrutura avançadíssima até para os dias de hoje. Você vai ver a questão da mumificação, que é também algo que é muito difícil até para os dias de hoje. Eles tiravam todos os órgãos sem corte, né? Através somente dos orifícios. Então tirava cérebro, tirava tudo. Eles faziam todo um trabalho avançado assim. Então Moisés, ele recebeu um bom estudo. Lembra-se que ele era ali adotado da filha do faraó, então ele tinha um bom estudo com todos os pergaminhos, com tudo. Ele disse que não era bom de fala, mas de debate. A gente vê ele debatendo, a gente vê ele levando o povo, a gente vê ele como um líder por causa também do seu treinamento e do seu estudo. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Quem foi aquele que guiou o seu povo para sair do Egito? Alguém capaz, assim. A gente não pode olhar Moisés como alguém normal, ele era bem capaz. Então Moisés, ele foi instruído, ele sabia todas essas histórias, ele sabia a história do povo hebreu que chegou no Egito há tanto tempo. Como é que a gente sabe disso? A gente olha no final de Gênesis. Moisés, ele sabia a história do seu povo através dos registros da biblioteca do faraó. Então ele observou como é que esse povo é escravo, como é que esse povo chegou aqui, quem sou eu? Ele sabe através dos registros, era tudo muito bem registrado. Veja na história de José do Egito, tudo é registrado, dias, horas, fome, vai ter fome tantos dias, registra aí, tem alguém que conta os grãos, tem alguém que guarda. Então o Egito era uma civilização assim, era uma potência do mundo daquela época. Então tudo certinho. Então Moisés, ele está combatendo esse pensamento egípcio também no povo. E também muitos egípcios foram com eles fugidos, né? Outra coisa que é interessante, Deus apópia.
Veja como no relato, vamos abrir aí Gênesis 3. Alguém pode ler 14? Gênesis 3, 14? Não, o 1 e o 14. Gênesis 3, 1 e depois o 14. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos, e conhece entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás todos os dias da tua vida. Olha que interessante, porque tinha um deus no Egito que era uma serpente, esse deus Apop. Ele era uma serpente alada, uma serpente com asas, e ela era adorada, né? Era um deus poderoso, assim. Aí o que é que diz? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que Deus criou, né? Então ele já coloca a serpente como uma criação de Deus. E ele diz o quê? Deus amaldiçoa e ela rastejará. Ela não, por exemplo, olha essa maldição que Deus dá. Visto que isso fizesse, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre. Qual é o entendimento aqui? Ou a serpente antes tinha patas, ou ela, como esse Deus egípcios, tinha asas, né? E Deus tira isso dela e ela só rasteja. Interessante que já encontraram, assim, não sei se é verdade ou como é, algumas serpentes com meio patinhas, né? Assim, não sei se a Gra depois pode ver se é verdade ou não. Mas tem esse entendimento. Isso é interessante por quê? Porque há um Deus no Egito com asas, né? Uma serpente com asas, e em Gênesis Moisés coloca essa figura como sendo amaldiçoada por Deus, e então vira uma serpente sem asas. Aí vamos ver agora outros pontos. Então a gente vê muita semelhança de Gênesis com outros escritos do Oriente Próximo, mas então a gente pode acreditar na Bíblia, a gente pode então ter certeza? Claro que pode. O que é que isso demonstra só? Que tudo saiu do mesmo local. Essa coincidência, essa aparente similaridade dos povos mais antigos do mundo demonstra então uma verdade. Que houve um dilúvio, que houve alguém que teve um barco, que houve uma família salva, que houve animais salvos, que Deus em um momento se revoltou. Só que aí o que é que Paulo vai tratar em Romanos? Que o homem deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criatura. Que esse pecado vai desviando o homem de Deus. E aí o homem cria outros deuses, outras histórias. É isso que Moisés também está mostrando em Gênesis. O homem se desvia e cada vez mais vai se desviando de Deus e vão se criando outras histórias. Se daqui a 20 anos, se ocorrer algo aqui, a gente saiu, foi com a comunhão, e daqui a 20 anos a gente perguntar como foi a comunhão para 10 pessoas que estavam lá, cada uma das 10 pessoas vai contar uma história diferente. Então, isso demonstra o quê? Que houve uma história, a história é verdadeira, houve uma comunhão 10 anos atrás, mas que ali cada um teve um ponto de vista ou mudou, é um telefone sem fio. Mesma coisa, esses vários relatos demonstram a veracidade do fato ocorrido, e essa veracidade é comprovada através de realmente não ser tudo igual, porque cada um ali foi se desviando, foi passando um telefone sem fio e tem uma história diferente. E o relato bíblico transmitido de forma oral, ele é um relato mais antigo do que esses escritos. Outra coisa, o esboço do livro de Gênesis que nós podemos ter, esboço da criação. Tem o nome Toledot, que é a história do princípio daquilo, ou história daquela geração, né? Toledot. Então, o Gênesis ele é dividido em Toledotes,
que são momentos, a história ou geração daquilo, né? A história daquele ou a geração daquele. Então, do capítulo 1 ao 2:3, nós vamos observar aí a história da criação. Até o capítulo 2, verso de número 3, Moisés ele vai tratar sobre a criação dos céus e da terra. Aí depois ele conta a história antes dos patriarcas e a necessidade de um povo da aliança. Ele vai contar ali a história antes dos patriarcas. E aí ele conta o Toledote dos céus e da terra, o princípio dos céus e da terra, que vai até o capítulo 4, verso 26, que é o princípio de tudo, né? Antes de iniciar a história, até Caim e Abel. Então, até o fim do capítulo 4, Moisés está ali numa introdução de como se iniciou todas as coisas. A criação da terra, a criação dos céus, o mar, a primeira pessoa, a segunda, como que a humanidade existiu e o que aconteceu ali para nós nos separarmos e nos distanciarmos tanto de Deus. Depois ele conta o Toledote de Adão, que é ali as descendências, a história de Adão, ó, tem aqui em cima descendentes de Adão. Então ele vai contar essa história até o 6:8, né? E aí depois ele conta o Toledote de Noé, depois de Sem, Cã e Jafé. Ele vai contando, ó, aqui entra já a questão do dilúvio, as mesmas, uma história similares da que a gente viu. Capítulo 7, família de Noé sendo salva, os dilúvios diminuindo. Então a gente vê toda essa questão. A gente vê Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos. A descendência ela sempre é demonstrada desde o início. Você também vai observar desde aqui da queda. Aí a mulher tem 2 filhos, o Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Desde Caim e Abel, a Escritura ela vem nos demonstrando o quê? Que existem 2 raízes. Há 2 raízes, há uma briga. E isso é demonstrado como? Na raiz da serpente e na raiz de Deus. Então, os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos da serpente. Então, a gente observa desde o início em Caim e Abel. Depois vem Sete. Aí depois a gente vai vendo essas 2 sementes sempre sendo observadas na Escritura. A gente vê os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí a gente observa o quê? Que a descendência ela vem através de Sem, são os semitas. Aí Cã e Jafé já meio que se separam. Aí depois ele conta o Toledote de Sem, capítulo 11. Pode abrir aí no capítulo 11, a partir do verso 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando zerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então ele vai contar agora os descendentes. Essa é a Toledote, né? São os descendentes. O que é que ele está demonstrando com isso, Moisés? Ele está demonstrando para o povo que está no deserto quem somos nós. Qual a nossa história, da onde é que a gente veio, a gente é descendente de quem? A gente não é um povo sem história, um povo escravo. A gente tem uma origem, a gente serve um Deus, a gente veio desse povo prometido. Nós somos descendentes, nós somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão. Aqui, ó, esses somos nós. Então a gente não é um povo sem terra, entendeu? A gente está indo para uma terra que é uma promessa nossa. Então ele está contando aqui a descendência, a história e quem somos nós, né? Isso é muito importante. Então, você vai ver que o Gênesis é sempre dividido sempre contando esse Toledote, essa origem, né? A nossa origem. E aí, durante isso, ele vai explicando ao povo outras coisas. Por exemplo, por que é que tem povos que falam outras línguas? Torre de Babel. Aí ele vai demonstrar ali a Torre de Babel. Por que que um fala egípcio? Por que que a gente fala hebreu? Por que hebraico? Entendeu? Então, ele está contando ali a história para o nosso entendimento. Lembre-se que Moisés era muito instruído, né?
Os patriarcas na Palestina, aí depois a terceira parte de Gênesis, os patriarcas na Palestina, a instituição do povo da aliança. Então, neste momento aqui, a partir do capítulo 11, 27, Moisés agora instrui o tema da aliança, do pacto que Deus faz, né? Então, ele coloca o Toledot de Terá, veja aí, 11, 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Nor, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Então agora ele vai contar a história de Abrão, o pai deles, né, na fé, que se torna depois Abraão. E aí então ele conta a história, depois ele conta o Toledot de Ismael, a gente passa aí para o verso lá do capítulo 25, então aqui ele vai contar toda a história de Abraão, de como Abraão foi chamado, de todo o percurso de Abraão, de toda a conversão de Abraão, de Deus utilizar de Abraão e de demonstrar descendência. Aí ele conta o Toledot de Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, com a sua serva, Agar. Então, descendentes de Ismael. Aí ele vai falar sobre a descendência de Ismael, que Ismael deu origem ao povo árabe. Aí o Toledot de Isaac, a partir do verso 25, capítulo 25, aí mais à frente, a partir do verso 19, até o capítulo 35. Então ele vai se concentrando em quem? Veja, ele fala de Ismael, mas ele está se concentrando o quê? Na nossa descendência. Quem somos nós? Então ele fala, nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, porque patriarcas são os nossos pais na fé, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então ele fala de Ismael, mas ele se concentra em quem? A minha descendência, Isaac, né? Então aí ele vai tratar da história de Isaac. Aí ele trata o Toledot de Esaú, aí mais no capítulo 36, vamos passar lá. Esses são os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, ele vai falar agora dos descendentes de Esaú. Aí ele fala o Toledot de Esaú, mais à frente, né? A partir do verso 9. Ó. Esta é a descendência de Esaú. Então, Toledot é sempre quando começa com esta é a descendência de, a origem, né? Da onde veio os descendentes de Esaú. Então ele conta aqui os descendentes. E aí os patriarcas no Egito e o Toledot de Jacó. Lá no 37, 2 até o final. 50, 26. Então abra aí no 37, verso 37. Verso de número 2. Esta é a história de Jacó. Aí diz, tendo José 7 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila. E aí o que é que ele faz agora? Ele vai chegando no final, Gênesis, pronto. Como é que a gente chegou no Egito? A gente chegou assim, ó. Então veja, ele está demonstrando em Gênesis, dentre outras coisas, teologia, aliança, pacto, dentre quem é Deus, como Deus se comunica com a gente, o que é que ele demonstra de forma abrangente? Da onde a gente veio, quem somos nós? Aí ele vai falar de Adão e Eva, ele vai falar de Noé, ele vai falar de cada um até chegar em mim, Fabiano. Então essa é a nossa origem, é daqui que a gente veio. Então ele demonstra isso para o quê? Para que o povo tenha ali uma consciência de que eles são o povo da aliança. Que eles são aquele povo ao qual Deus prometeu que serão numerosa multidão, que tudo. Então eles não estão saindo do Egito sem um propósito, eles têm um propósito a cumprir, entendeu? Porque eles podiam olhar e falar assim, ó, o que é que eles estavam no Egito? Com saudade no deserto. No deserto eles estavam com saudade do Egito. Eles queriam era voltar. Não, bom era no Egito, lá pelo menos a gente tinha pão, a gente trabalhava, apanhava, mas pelo menos tinha segurança, tinha tudo certinho, né? E aí Moisés está demonstrando que não, que eles são um povo escolhido, que o Deus deles é o Deus verdadeiro, que eles estão indo para uma terra que emana leite e mel, que
Deus prometeu e irá cumprir, que Deus salvou eles, Deus salvou a humanidade através da descendência deles, não foi da descendência de um egípcio, não foi da descendência de outro povo, mas é da descendência deles, que Deus ele provou nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, e agora está nos provando para que nós alcancemos aquilo que é prometido. Deus não colocou Abraão à prova, então nós estamos passando por uma prova também. Então tudo isso ele escreve com um propósito, demonstrando a nossa origem. Isso que é importante para nós. Se você pegar alguns também temas principais, mas assim subtemas que Moisés ele vai trabalhando, desde lá de Gênesis 9, ó, pode abrir aí em Gênesis 9, na saída no fim do dilúvio. Deus ele preserva um povo para si, o dilúvio está demonstrando isso, né? Deus ele está salvando sempre um povo para si, a humanidade nunca é extinta e não recomeça, mas Deus separa um povo para si. Em Gênesis 9, no final ele diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Qual é o mandato que ele dá para Adão? Mesmo mandato. Qual é a sua função? Multiplicar e encher a terra da minha glória. Então, o mesmo mandato que Adão recebe, Noé também recebe. Veja, não muda. Deus não muda. Qual é a nossa função hoje? A mesma. Nossa função não muda, é a mesma. É espalhar na terra a glória de Deus, demonstrar Deus para todo mundo. Aí ele diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então veja aqui também preservando, porque ali tinham Noé, sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos. E o que é que acontece? Não, os animais não vão lhe matar, porque eles podem, leão, tudo. Não, vocês vão ser protegidos. Então, providência de Deus. Tudo que se move, vive, ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora, o homem passa a ser carnívoro. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E aí, então, ele vai dando essas instruções e ele dá um símbolo da aliança, né? Que é o arco-íris. Se olharmos um pouco mais à frente, verso 8 diz: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, Deus, veja como também nos outros escritos Deus ele não mais destruirá a humanidade completa através do dilúvio ou de qualquer outra coisa. Isso aqui é o entendimento. E aí, para demonstrar que Deus fala a verdade, o que é que ele faz? Coloca uma marca da aliança, que é o arco-íris. Então veja, todos os momentos ao qual Deus ele vai fazer uma aliança com o seu povo, ele coloca um sinal dessa aliança. Com Abraão ele vai fazer o que? A circuncisão. Então ele demonstra sempre ali a aliança, o pacto, ele se comunica através disso em Gênesis. Como é que Deus fala com a gente? Como é que a gente vê os deuses falando aí no Egito e tudo? Então o faraó era um deus, né? Ele era a figura de um deus. O faraó ele era um deus encarnado. Não, mas então como é que Deus se comunica com a gente? Através do pacto. Deus ele envia servos, Deus ele fala através do seu espírito a profetas, a outros e fala com a gente.
mas a gente não conhece Deus, a gente não sabe quem é Deus. Deus é espírito. Aí Moisés vai trabalhar o quê? Não façam imagens, porque vocês não sabem como é Deus. Então ele vai combater todo o pensamento de toda sociedade ali em volta deles. Eles estavam num local pequeno, era um povo fugido, algumas milhares de pessoas no meio do deserto, e enquanto o mundo ao redor deles tinha imagens, Moisés fala o quê? Nós não conhecemos a Deus, por isso nós não fazemos imagens. E como é que a gente se comunica com Deus? Através do pacto, através da sua aliança. Ele disse e a gente faz. Ele coloca ali os preceitos e a gente simplesmente cumpre. E aí esse arco que Deus cria também cria algo também que já demonstra ali o caráter de Deus. Moisés também vai construindo isso em Gênesis, demonstrando que o caráter do nosso Deus é diferente do caráter dos falsos deuses. Por quê? Porque os falsos deuses, eles eram, como é que se diz? Eles eram ruins, né? Perversos. Quem domina um país é o quê? Eles eram ditadores, né? E o nosso Deus não. Nosso Deus, ele já diz o que lá em Adão e Eva? Ele diz, olha, teu filho, vai vir a salvação pelo filho da mulher, e aí esse ferirá a cabeça da serpente, porém a serpente lhe ferirá o calcanhar, quer dizer, haverá um sofrimento, apesar de não ser para a morte, mas haverá um sofrimento. Quando Deus cria um arco, o arco aqui, a palavra utilizada, é de arco de guerra, de arco e flecha, né? É um arco, o conhecimento deles era um arco de caça, um arco para a guerra. Então Deus, ele coloca o arco apontado para onde? Para o céu. Então o arco-íris, ele é um arco, o entendimento é de um arco, que é de um arco e flecha apontado para o céu. Então quem seria ferido? Deus, né? Então veja, se não houver o cumprimento, quem será ferido? Deus. E aí ele demonstra isso também lá na frente, ele manda dividir os animais serem rasgados, eu vou fazer uma aliança. E quem passa no meio dos animais? Deus. Então a gente observa que sempre Deus está demonstrando que quem irá sofrer com essa aliança, pelo não cumprimento nosso dessa aliança, é o próprio Deus. Então isso é algo que nos é demonstrado. Então, um pouco mais à frente. Então, assim, você vai vendo que há esse segmento central que nós temos que ter na cabeça, e aí também há esses subtemas principais da nossa teologia, das nossas doutrinas, né? Aí os temas que Moisés ele vai tratar. Ele trata sobre aliança e eleição. O livro deixa claro que o Senhor não escolheu Abraão e sua família por serem mais justos, fiéis ou santos do que outras famílias. A eleição é um ato da graça de Deus, é um ato gracioso de Deus. Se observarmos aí o início de Abraão, é 12, abra aí em Gênesis 12. Deixa eu ver se eu acho aqui, só no mapa aqui, para demonstrar para vocês. Aí fica bem legal. Aqui no mapa também.
Se nós observarmos o caminho que a jornada de Abraão, né? Se você olhar aí antes do 12, diz aonde? Ó? 29. Não, 31. 11, 31, Gênesis. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filha de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então, eles saem de Ur dos Caldeus e vão para Canaã. Então, veja, ele aqui não é tratado ainda como povo de Deus. É uma pessoa que está saindo de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Aonde é Ur dos Caldeus? Aí a gente vai ver. Aí é aqui. É bem longe, ó. É aqui, ó. Onde era a Babilônia, Ur, bem aqui, aí eles fazem esse caminho. É chamado isso, a gente vê até no seminário, como eram feitas as peregrinações antigamente. Era o povo chamado povo hidráulico. Eles percorriam pelos rios. Você não ia atravessar, por exemplo, ele estava aqui em Ur dos Caldeus, e atravessar no meio do deserto aqui em linha reta. Por que é que ele faz esse caminho? Porque ele está seguindo o caminho de um rio. Ó, se você for ver, ó, tem um rio. Ó. Aí ele vai lá para perto do Egito e volta ali para onde é a terra prometida. Abraão aqui. E aí no nosso mapa hoje, nós observarmos, é como se ele saísse aqui da região dessa região, mais ou menos, Iraque, Irã, ó, Teherã, dessa região do Irã, onde hoje é o Irã, né? A guerra, as coisas. E é como se ele saísse dessa região, aí fosse seguindo esse rio, aí volta, aí desce lá para o Egito e volta e acaba aqui em Israel. Então é um longo caminho. Quando a gente está lendo Gênesis, a gente pensa, Abraão saiu de Ur dos Caldeus com sua família, chegou em tal lugar. Aí você pensa o quê? Semanas? Não, isso aqui leva muito tempo. Gerações, acontecendo gerações. Eles eram peregrinos, tendas, criação de animal, levando os animais ali através do rio, entendeu? Então isso andando naquele período, sol escaldante, deserto, tudo, um monte de animal, um monte de gente, menino chorando. Então é um tempo grande assim. Então quando a gente vê esses relatos, pode pensar em meses, anos, entendeu? Então, o que é que Moisés faz? Ele resume, né? Que ele não vai contar dia por dia. Aí não caberia nem na escritura. Então, são anos e anos. Ele sai de Ur dos Caldeus, Deus trabalhando na vida dele. E aí, quando é que Abraão ele vai se converter? Ele vai se converter quando Deus coloca ele à prova. Lá, sacrifica Isaac. É ali, então, que Deus vê que Abraão se converteu de verdade. Então, Deus não escolheu Abraão porque ele era um crente santo. Não, ele era de outro povo. E Deus diz, vai ser você. E aí você vai ser ali. Por quê? Por causa da origem do mundo, da descendência do povo, né? Então é um ato de graça de Deus. Isso com todos os personagens bíblicos você vai ver. Não tem nenhum santo na Bíblia. Só Jesus Cristo. Maria é uma ação graciosa, foi agraciada por Deus. Maria é cheia de graça. A graça é algo que vem de Deus para nós. Então Maria foi agraciada por Deus. Ela era uma pecadora, igual a gente, mas foi agraciada. Deus se agraciou dela. Mesma coisa Abraão, mesma coisa Davi, mesma coisa todos os personagens. Paulo, a gente vê que é uma ação de Deus para com pobres seres humanos. Outro tema que aí ele está demonstrando isso, né? Que o centro não é o homem não é um ser maior, um faraó, algo assim, não. É de Deus para nós. Moisés está trabalhando isso na mente do povo. Ele vai trabalhar o que também na mente do povo? Monoteísmo, um só Deus. Panteísmo, vários deuses egípcios, se você for ver. Deuses egípcios, você vai ver Deus, cabeça de pássaro, vários deuses, sol, lua, rio. E aí Moisés vai trabalhar essa questão. A gente vai ver isso em Êxodo também. Mas ele está trabalhando o que? Adoração a um só Deus. Nós somos monoteístas. Tirem esse negócio de panteão de deuses do Egito.
da cabeça de vocês. A gente tem um só Deus, né? E aí ele trabalha isso no povo. Ele trabalha a questão do pecado, um dos temas centrais é a introdução do pecado no mundo e seu impacto sobre a história. Por que a gente passou por tudo isso? Por que a gente sofre? Por que tem fome? Por que a gente foi escravo? Por causa do pecado. Olha a construção do pecado. Os irmãos venderam José. Isso tudo é pecado. Então ele está demonstrando que as consequências das coisas ruins que nós temos é o quê? Pecado. O tempo que vemos... E ao tempo que vemos pecado e castigo, a gente também vê misericórdia e justiça de Deus ocorrendo. Ao mesmo tempo que Deus demonstra que o pecado traz consequências, também Moisés vai demonstrando o sustento, o amor, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus sendo derramada. Isso lado a lado. E a origem de todas as coisas, né? Deus cria tudo, tudo vem de Deus, não é o acaso, não foi um Deus que simplesmente... sem querer criou todas as coisas, mas Deus tem um propósito criacional e Ele bota a mão na massa para isso. E essa é a afirmação fundamental em Gênesis, das pessoas saberem que tudo Deus fez com propósitos, que nós somos povo de Deus, que nós temos uma origem e um fim para o qual fomos escolhidos. Deus se comunica conosco através de um pacto e somos o povo da aliança, né? Então, esse é um breve resumo do panorama de Gênesis, né? A gente pode trabalhar Gênesis quase a vida toda, todos os livros, né, da Bíblia, mas aí a gente faz esse breve panorama. Então semana que vem a gente começa em Êxodo, que aí então, agora sabendo a origem da onde nós viemos, agora a gente está vendo o que está acontecendo conosco nesses 40 anos do deserto, né? Como Deus falou com Moisés, quem é Moisés, como é que a gente está aqui, por que a gente está tanto tempo andando e tudo mais. Alguma dúvida ou contribuição?